Mateus 26, capítulo 26 em diante, diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Pai querido, nós te agradecemos. Nós te louvamos pela oportunidade de participarmos da Santa Ceia com a tua igreja aqui nesta noite. Para nós é uma alegria sempre estarmos aqui reunidos para participarmos desse momento tão precioso que tu concede à tua igreja. E nós te agradecemos pelos irmãos que vieram nesta noite renovar o seu compromisso contigo. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, eu quero falar, baseado nesse texto, eu quero vos falar sobre o real valor da Santa Ceia. O real valor da Santa Ceia. Sabemos que a ceia do Senhor é uma das experiências mais ricas, uma das experiências mais belas, uma das experiências mais extraordinárias vivida pelos verdadeiros cristãos, isso em toda parte do mundo. Independe a raça, independe o país, independe a tribo, independe a etnia, em todo lugar aonde há cristãos converso a Cristo, eles participam desse ato da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, irmãos, é uma expressão concreta do amor de Deus. A Santa Ceia é uma experiência que você está dizendo que você pertence a Deus. A Santa Ceia, irmãos, é uma experiência que você também diz que pertence à igreja de Cristo aqui na terra. A Santa Ceia, quando você participa, você está dizendo que pertence ao corpo de Cristo. A Santa Ceia, irmãos, é esse momento importantíssimo na vida de cada crente. Esse momento sempre foi e sempre será o mais importante momento do culto. Meus queridos, a Santa Ceia se torna o ápice do nosso relacionamento com Jesus. E cada cristão, cada crente, precisa ter essa consciência quando está tomando na sua mão o pão e o cálice. É o grande momento em que nós paramos para reconsiderar o que Jesus fez por nós no Calvário. Quando você participa da Santa Ceia, irmãos, é aquela oportunidade de você reconfirmar a sua lealdade. É aquele momento de você reconfirmar a sua fidelidade. É aquele momento que você está reconfirmando o teu compromisso com Jesus. Isso é Santa Ceia. Então, irmãos, sempre que for possível, você deve participar da Santa Ceia. Sempre que for possível, participe da Santa Ceia. Nós devemos participar da Santa Ceia, irmãos, porque a Santa Ceia é um momento que o Senhor partilha conosco, na simbologia, o seu corpo e o seu sangue. É claro que
temos a consciência e não aceitamos, porque é antibíblico, a aceitar a transubstanciação, que os elementos, o pão e o vinho, se tornam realmente o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, como a igreja romana pregoa. Não, nós não aceitamos isso, porque isso não é a verdade. A Santa Ceia é uma memória do corpo, é uma memória do sangue de Jesus. E ele disse: fazer isso em memória do meu corpo, em memória do meu sangue. Então, quando você participa da Santa Ceia, você está, é uma partilha, é Jesus partilhando conosco na simbologia, o seu corpo e o seu sangue. E isso, irmãos, deve trazer vigor, deve trazer renovação, deve trazer paz, deve trazer alegria à sua mente, ao seu coração, à sua consciência. Quando você deve participar da Santa Ceia também, irmãos, porque a Santa Ceia é um momento de renovação dessa aliança, porque a Bíblia diz de maneira muito clara que é a aliança, é a nova aliança, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, irmãos, quando você participa da Santa Ceia, você está renovando a tua aliança com Jesus. Aleluia. E é bom, irmãos, você sempre fazer essa renovação. Quando você ama alguém, quando você ama a esposa, o esposo, se não há uma renovação de vez em quando, você dizer que o ama, e você confirmar isso que você já fez no altar, as coisas vão ficando para uma situação complicada de esfriamento do amor, esfriamento dos compromissos. Por isso que sempre você está renovando ali com sua esposa, com aquelas pessoas que você ama, o seu compromisso, dizendo que você o ama. Assim, irmãos, na Santa Ceia, nós estamos renovando a nossa aliança que fizemos com Cristo. Você fez uma aliança com Jesus. E é por isso que você participa da Santa Ceia. E essa aliança, irmãos, quando você vem participa da Santa Ceia para renovar os votos de compromisso que você fez com Jesus. A Santa Ceia, nós devemos participar também num grande momento de atitude de agradecer. A Santa Ceia é momento de ações de graça, é momento de você agradecer ao Senhor. Quando você participa da Santa Ceia, irmãos, é momento de você agradecer, porque houve um que morreu por você. Houve alguém que pagou um preço incalculável, não preço de ouro, não preço de prata, não preço de qualquer outra coisa, mas o seu precioso sangue, sem contaminação, sangue puro, sangue incontaminado. Ele ofereceu aquele sangue para redimir a minha vida, para redimir a tua vida, e através do seu sangue eu tenho paz, você tem paz, e nós temos a confiança de adentrarmos no portal dos átrios do Senhor, e assim entrarmos e termos a verdadeira comunhão com os céus. Meus irmãos, a Santa Ceia, quando você participa, é aquele momento que você também anuncia a volta de Jesus. Só pode participar da Santa Ceia, irmãos, quem acredita na volta de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso até que Ele volte. Se uma pessoa não crê na volta de Jesus, como vai participar da Santa Ceia? Se é para participar até que Ele volte. Todas as vezes que você está participando da ceia do Senhor, você está dizendo: eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar.
Aleluia. Então, irmãos, quando você está participando do pão e do cálice, você está dizendo: eu creio na tua volta, Senhor. E eu não quero crer que você apenas está dizendo: eu creio na tua volta, mas eu quero crer que você está dizendo: eu creio e estou preparado para esse momento, estou preparado para esse momento, estou preparado para esse momento. Quando você participa da Santa Ceia, irmãos, é um momento que você participa como uma preparação para enfrentar com ânimo os embates da vida. A vida é cheia de embates. A vida é cheia de obstáculos. A vida não é nenhum mar de rosa, não é nenhum parque de diversão. Enfrentamos embates complicados, enfrentamos situações que jamais imaginávamos participar ou estar no meio desses obstáculos, dessas situações. Nos advém situações até mesmo complicadas na vida, mas quando você é um crente que sempre está participando da Santa Ceia, você está preparado, irmãos. As lutas, os obstáculos, ainda que muitas vezes surgem de maneira inesperada, mas não te pegam de surpresa, porque quando você participa da Santa Ceia, você está preparando-se ou preparado para enfrentar qualquer situação adversa que surge na tua caminhada, porque a Santa Ceia traz vigor espiritual para a nossa vida. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, irmãos, é aquele momento especial para reabastecer as forças espirituais, para vencermos o mundo, para vencermos a carne e para vencermos o diabo. Quem participa da Santa Ceia com discernimento, sabendo o que está fazendo, está realmente combatendo e preparado para combater o mal. Quem participa da Santa Ceia, sabendo discernir todas as coisas, vai encontrando forças para enfrentar o diabo, para enfrentar o mundo e para enfrentar a carne, a sua própria carne. Porque são 3 inimigos que não dão trégua para nós. O crente tem que entender que tem 3 inimigos que não dão trégua, que é a tua própria carne, muitas vezes a tua própria vontade, que vai de encontro à vontade soberana do Altíssimo. O mundo com os seus desejos atrativos, que tem coisas que o crente deve estar longe, e o diabo que vem para matar, roubar e destruir. São 3 inimigos que sempre estão no meio da caminhada de qualquer crente. Mas quando você participa da Santa Ceia, irmãos, você está tendo comunhão com o Altíssimo. E a Santa Ceia é aquele momento de você reabastecer espiritualmente. Por isso que a Santa Ceia tem um valor muito de maior importância do que o crente imagina muitas vezes. Muitas vezes tem crente que participa da Santa Ceia como se participasse de qualquer outra situação. Não, irmãos, a Santa Ceia é um momento especial. É aquele momento de você reconfirmar o teu compromisso com Cristo e aquele momento de você saber que você fez uma aliança com Ele e o Senhor tem uma aliança contigo. Aleluia. Irmãos, muitas vezes vem aquela pergunta, né? Quem deve participar da Santa Ceia? Quem pode participar da Santa Ceia? Irmãos, é uma pergunta que você precisa entender e saber responder. Primeiro, irmãos, nós temos que entender que o povo judeu celebrava a Páscoa todos os anos, e para isso eles sacrificavam um cordeiro que, ao derramar o seu sangue,
representava o perdão dos pecados e a proteção divina sobre a nação de Israel, sobre a nação escolhida, sobre a nação de Deus. Contudo, irmãos, a Páscoa era algo muito sério. E a Páscoa era também algo restrito apenas para a nação de Israel. E nenhuma outra pessoa que não fosse judeu não participava da ceia, não participava da Páscoa. Isso hoje nos ensina alguma coisa. Da mesma forma, a ceia, da mesma forma que a ceia judaica era somente para o povo de Deus, a Santa Ceia, irmãos, a Santa Ceia, que Jesus celebrou, e ele disse para fazer isso, e quando ele celebrou pela primeira vez, ele celebrou junto com quem? Os seus discípulos. Foi os discípulos que estavam ali convidados, eles prepararam a ceia, e Jesus instituiu a Santa Ceia para os discípulos. Então, irmãos, quem deve participar da Santa Ceia hoje são os discípulos de Jesus. E eu quero crer que você é um discípulo de Jesus. Isso nos leva a compreender, irmãos, que somente pode participar da Santa Ceia os verdadeiros discípulos. E discípulos de Cristo são aqueles que aceitaram e confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E se você confessou o Senhor Jesus na tua vida e fez isso publicamente através do batismo, você deve participar da Santa Ceia. Irmãos, a Santa Ceia deve ser participada por aqueles que foram batizados. Nós sabemos que existe uma polêmica até teológica, se só pode participar da Santa Ceia quem foi batizado. E aqueles que não foram batizados, mas aceitaram a Jesus, não pode participar da Santa Ceia. Tem igreja que dá Santa Ceia para todos. Aceitou Jesus ou nem aceitou, não sei, dão Santa Ceia para todos. Tem duas coisas que precisam ser bem esclarecidas à igreja. Primeiro, a Santa Ceia não é de nenhuma igreja. A Santa Ceia é do Senhor. Então eu não posso impedir de um crente de uma outra igreja participar da Santa Ceia. Não. Se ele está aqui, ele pode participar. Agora, se ele participar indignamente, o problema é dele. Porque a Santa Ceia, irmãos, é a única situação que a Bíblia diz que cada um deve examinar a si mesmo e assim participe da Santa Ceia. Santa Ceia, eu não vou examinar meu irmão, eu vou examinar a mim mesmo. Cada um deve examinar a si mesmo. Se alguém está participando da Santa Ceia de maneira inconveniente, ele está trazendo problema para si mesmo. Então, irmãos, alguns dão a Santa Ceia para quem ainda não é batizado. Nós não cremos dessa maneira, porque o batismo é a confissão pública que a pessoa pertence a Jesus. E se a pessoa é crente e não quer se batizar, é porque não quer confessar publicamente que ele pertence a Jesus, que o mundo está morto para ele e que ele está vivo para Jesus. Então, por isso que nós damos a Santa Ceia para quem é batizado nas águas, porque ele já fez a confissão pública: eu pertenço a Jesus. E não existe, irmãos, alegria maior, paz interior mais profunda, não existe momento mais especial na vida do cristão do que ele ir ao batismo e ser batizado e dizer: eu pertenço a Jesus, eu pertenço a Jesus, eu pertenço a Jesus, aleluia. E se faz isso através do batismo, porque ele deixou o exemplo, Jesus deixou o exemplo. Então, irmãos, a Santa Ceia
devemos participar, ou deve ser participado por aqueles que foram batizados, que publicamente fizeram essa aliança, essa declaração comprometedora que pertence a Jesus. Você fez esse compromisso, eu pertenço a Jesus. Também, irmão, somente pode participar da Santa Ceia aqueles que têm plena comunhão com Deus, aqueles que estão em comunhão com os céus, como alguém que está com sua relação cortada com os céus, que não tem intimidade com Deus, ele virou as costas para Deus, ou está vivendo uma vida dupla. Como ele vai participar da Santa Ceia? A Santa Ceia deve ser participada por pessoas que têm intimidade com Deus, irmãos. A Santa Ceia, ela também precisa ser participada por pessoas que têm comunhão com o seu próximo. Aleluia. Com o seu próximo, pode ser esse que está próximo a você, não sei, esse que está próximo dentro da sua casa, fora da sua casa, seus irmãos da igreja, enfim, o seu irmão. Você só pode participar da Santa Ceia se você tem comunhão com o seu irmão. Se há problemas, vamos resolver esses problemas, vamos ter paz com todos. A Bíblia diz: aquilo que depender de nós, vamos ter paz com todos. Se depender de você, tenha paz com todos, a não ser que não dependa de você. Daí o problema é do outro lado. Mas se depender de você, tenha paz com todos, tenha paz com todos. E assim você vai participar da Santa Ceia e nada vai te condenar. Porque se você participar da Santa Ceia com o coração cheio de azedume, amarguras terríveis dentro da tua alma, do teu coração, você estará trazendo condenação para você. Mas também, irmãos, a Santa Ceia deve ser participada por pessoas que estão em paz consigo mesmo. Tem pessoas que não estão bem consigo, não têm paz consigo. Tem pessoas, irmãos, que não estão bem consigo, estão com um problema consigo mesmo. E você precisa, muitas vezes, procurar ajuda do pastor. Você precisa realmente ter uma intimidade com Deus maior, e você precisa ter paz contigo. Tem pessoas que já se levantam, já amaldiçoando o dia que se levantaram ou o dia que estão vivendo. Não tem paz consigo. E assim, irmãos, fica difícil você participar da Santa Ceia, e isso vai trazer problema para você. Irmão, somente pode participar da Santa Ceia aqueles que confessam os seus pecados. Quem não confessa seus pecados não pode participar da Santa Ceia. A Santa Ceia deve ser participada por aqueles que confessam os seus pecados. Isso significa reconhecer a necessidade de dependência de Cristo. Isso significa a necessidade de perdão de Jesus Cristo. Isso significa que você sempre está reconhecendo as suas fragilidades e está confessando que você depende dele, e você vem participar da Santa Ceia para renovar a tua lealdade, a tua fidelidade, reconhecendo que você é pecador, que há falhas, mas que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado. Oh, aleluia! É por isso, irmãos, que não existe pecado que possa ficar condenando você, se você confessa. O único pecado que te condena é aquele pecado que você não confessa. Esse pode ficar te condenando. Mas se você confessa a Cristo, ou conforme a situação, precisa procurar o pastor, sim. E precisa confessar, precisa dizer qual a situação dos teus problemas, da situação que você se encontra. E ali sim, você vai começar a encontrar paz na tua alma, paz no teu coração e paz com você mesmo. Irmãos, como se preparar para participar da Santa Ceia? Como você se prepara para vir a um culto de Santa Ceia? Ah, pastor, eu preciso me preparar? Precisa, irmãos, precisa. É claro que eu não posso também ser uma pessoa que eu só vou me preparar, só vou me comportar
como um cristão na semana da Santa Ceia. E as outras semanas já era. Não pode ser assim. Todo dia eu estou me preparando para participar da Santa Ceia. Porque eu posso participar da Santa Ceia hoje aqui, amanhã eu posso, numa outra congregação da Santa Ceia, eu posso participar. Porque a Santa Ceia não quer dizer que você vai participar da Santa Ceia uma, ou nós aqui na sede participamos 2 vezes por mês. Não, você pode participar 3, 4, 5. Agora, todas as vezes que você participar, você deve fazer menção do corpo e do sangue do Senhor. Agora, a Santa Ceia exige uma preparação, sim, irmãos. Primeiro, você tem que participar da Santa Ceia com consciência limpa. A Bíblia diz, porque quem comer indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então nós devemos participar da Santa Ceia, irmãos, com consciência limpa. Aleluia. Irmãos, tenha consciência limpa e participe da Santa Ceia. Se alguma coisa estiver te acusando, confesse. Procure o pastor, não fique com a consciência te atormentando, porque isso vai tirar a tua paz e você pode perder até a salvação da tua alma. Você tem que participar da Santa Ceia, irmãos, em profundo arrependimento. A Bíblia diz, examine a si mesmo e assim coma desse pão e do cálice. Então, irmãos, eu preciso me arrepender, porque a Bíblia diz, examine, eu preciso examinar. Olhar para dentro de mim. Se há alguma coisa que eu cometi, alguma coisa que não foi legal, que não foi bom, eu preciso me arrepender. Então, eu vou colocar mão no pão e no cálice com o coração arrependido. Senhor, as minhas faltas e falhas, o teu sangue me purifica. O teu sangue me purifica. O teu sangue me purifica. Irmãos, você precisa participar da Santa Ceia com discernimento. Ninguém pode participar da Santa Ceia sem discernir o que está fazendo. Você não pode, irmãos, pegar o pão e o cálice e nem saber o que isso significa. Você não pode participar de qualquer maneira, irmãos. Apenas fazendo isso como uma liturgia costumeira de uma vez por mês ou 2 vezes por mês, e você via um culto e ali participar do pão e do cálice. Você pega o pão, pega o cálice e participa como um ritual de um costume que você veio fazendo de prática desde que você se batizou. Não, irmãos, a Santa Ceia é muito mais profundo do que isso. Então você precisa fazer com discernimento, porque a Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. É a Bíblia que diz, irmãos. Não é pastor Nilton que está dizendo, é a Bíblia. Então, irmãos, vamos participar da Santa Ceia com discernimento. Eu preciso saber, a hora que eu estou participando do pão, eu preciso saber que aquilo ali está representando o corpo de Cristo que foi ofertado para perdoar e para me substituir, porque eu merecia a cruz, eu merecia a condenação, mas Ele foi o nosso substituto. Ele se tornou propício em nosso lugar. Ele nos justificou, porque nós estamos condenados, mas Ele disse não, a condenação sobre o Nilton vai sair, porque eu tomei o seu lugar e eu estou justificando ele. Você foi justificado em Cristo Jesus, então você precisa valorizar a Santa Ceia. Irmãos, nós precisamos valorizar um pouco mais, ou seja, um pouco não, nós devemos valorizar muito, muito, muito mais a Santa Ceia. Irmãos, a Santa Ceia deve ser participado com temor. Eu preciso ter temor. Tem pessoas que apenas têm medo. Eu não vou participar da Santa Ceia porque eu andei fazendo algumas coisas, e então ele fica com medo de participar da Santa Ceia. Eu não posso ter medo, eu tenho que ter temor a Deus, irmãos. Temor a Deus, aquele respeito, aquela consideração. Eu não vou pecar, porque eu sou do meu amado e Ele é meu.
Eu não vou fazer isso porque eu tenho lealdade, eu tenho compromisso com Jesus. Porque o mundo, o pecado, todo dia bate à tua porta. Todo dia bate para você fazer coisas que não se deve fazer. Mas o temor a Deus te leva a você viver para Deus, uma vida pura, uma vida de renúncia, uma vida alegre. Irmãos, a Santa Ceia precisa ser participado com reflexão, você precisa refletir. Eu preciso refletir, quando eu estou colocando a mão no pão e no cálice, eu preciso refletir o que isso significa. Eu preciso refletir a importância da Santa Ceia. Eu estou fazendo em memória do corpo e do sangue, não é de João, não é de um pastor, não é de um papa, de um padre, não é de alguém que apenas fez história, não. Eu estou participando em memória do corpo e do sangue do meu Senhor, do meu Deus, do Deus que se fez carne, do Deus que se encarnou, do Deus que tomou o meu lugar. Então eu preciso fazer isso com um grande reflexo, refletindo a importância da Santa Ceia. Aleluia. Irmãos, a Santa Ceia, também nós devemos participar com organização. Santa Ceia, irmãos, muitas vezes até nós falhamos, né? Porque a Santa Ceia precisa ser feita de maneira organizada, ela precisa ser feita de maneira... A Bíblia diz, quando você participar da Santa Ceia, esperai um pelo outro, tendo cuidado, tendo temor. Então a Santa Ceia deve ter assim, todo um ritualismo de termos mais reverência, mais santidade na casa do Senhor. Então, irmãos, é por isso que ultimamente até a gente manda o pessoal segurar o pão e o cálice, porque antes a gente via que o pessoal participavam, assim que participavam, o pessoal já ia saindo da igreja também. E saindo para quê? Saindo para ficar lá fora conversando, enquanto outros ainda estavam participando aqui, irmãos. Então, a Santa Ceia tem que ser feita de maneira com reverência ao Senhor, de maneira organizada. Irmãos, esperando um pelo outro, participando da Santa Ceia com temor, para que realmente você possa fazer isso com alegria e sabendo o que você está fazendo. Nós temos um costume aqui em Blumenau, e é um bom costume, não é uma regra que tem que ser feita em todos os lugares, não, irmãos, aqui em Blumenau nós temos esse costume. Depois da Santa Ceia, os irmãos, ao participar do pão e do cálice, os irmãos dobram o joelho, quem pode dobrar, se não puder, sentado mesmo, e fazem a sua oração de gratidão, a sua oração de agradecimento. É um bom costume que se tem, porque é o momento de você agradecer a Deus, de você poder participar mais uma vez do pão e do cálice. Irmãos, eu termino essa reflexão dizendo: a Santa Ceia é uma profunda lembrança da cruz de Cristo. Quando você está participando da Santa Ceia, você deve reportar-se à tua lembrança à cruz de Cristo. Todos os elementos do sofrimento de Cristo, irmãos, se desfizeram. Prego, coroa de espinho, a própria cruz, manto, tudo isso se desfez, irmãos. Somente existe um memorial deixado pelo próprio Jesus, que depois que ele disse: olha, fazer isso em memória de mim. Então, irmãos, somente um memorial foi deixado, que era para nós lembrar da sua morte. Não é lembrar do manto, do madeiro, da coroa de espinho. Tudo isso foram elementos que feriram o corpo de Cristo. Irmãos, Jesus não ordenou que se construísse um monumento como lugar de peregrinação, com guardas, com filas, e assim por diante. Olha, aqui está aqui o local onde Jesus foi sepultado.
Até existe, quando vamos em Jerusalém, até tem lá um local que está escrito, ele não está aqui, mas ressuscitou. A Igreja Católica comemora lá num outro lugar onde eles construíram um templo, e lá está o local que diz que foi ali. Se foi ali ou foi acolá, é claro que nós cremos que foi para o lado de fora, onde o cristianismo, os cristãos, os crentes comemoram, porque foi para o lado de fora dos muros de Jerusalém. Mas Jesus, já pensou, irmãos, se hoje nós tivéssemos aquela cruz onde Jesus foi pendurado, se tivesse aquela cruz ainda hoje, se tivesse aquele chicote, aquela coroa de espinho, irmão, já pensou que idolatria seria? E Jesus não mandou lembrar disso, ele mandou lembrar da sua morte, da sua morte, da sua morte. Existe aí um manto, uma toalha, sudário, né, que diz que, santo sudário, que diz que Maria, quando foi chorando, colocou sobre o rosto de Cristo e ficou ali. Isso aí é conversa, irmãos, é conversa. Isso aí tem tantas explicações para isso, né? Mas não existe fundamento real, irmãos. A grande verdade é que nós não temos nenhum elemento daqueles, nem prego, nem cru, madeiro, nem coroa de espinho, não temos nada. O que nós temos é que Ele morreu, mas ressuscitou, e está vivo, está aqui conosco, e Ele disse, onde 2 ou 3 estiver reunido, ali eu estarei convosco, e Ele está aqui, e Ele está aqui. A nossa alegria não é que Ele está lá em Jerusalém, não precisamos estar, não, eu vou lá porque Ele está lá. Vamos lá para conhecer muitas vezes a terra que Jesus andou, isso é muito bom quem pode ir, mas Ele está aqui, irmãos, Ele está aqui, aleluia. E o elemento da Santa Ceia é uma lembrança da sua morte. O que Ele ordenou que se fizesse era, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei, e Ele está aqui, porque nós estamos reunidos no nome de Jesus, aleluia. À medida que participamos da Santa Ceia, dos emblemas sagrados, nós estamos obedecendo a grande ordem do Mestre, aleluia. Irmãos, quando você participa da Santa Ceia, você está obedecendo a Jesus, está obedecendo uma igreja, você não está obedecendo o pastor. Quando você participa da Santa Ceia dignamente, você está obedecendo a Jesus. À medida que participamos da Santa Ceia, irmãos, desses emblemas sagrados, nós estamos realmente dizendo, Jesus, estamos aqui reconfirmando, estamos renovando a nossa aliança contigo. A grande consciência de cada crente, irmãos, que ele deve ter, é o saber que ele precisa sempre estar pronto a obedecer. E quem participa da Santa Ceia está obedecendo ao Senhor. Ficamos em pé nesse momento. Cada crente precisa participar da Santa Ceia, irmãos. E que isso seja vigor para a tua vida espiritual. Nossa oração é que ninguém venha participar para ser condenado. Não, irmãos. Mas nosso desejo é que você participe para trazer vigor espiritual à tua vida. Santa Ceia é momento de você trazer vigor. É por isso que quando um crente fica muito tempo sem participar de Santa Ceia, ele vai se fragilizando, ele vai perdendo vigor, ele vai tendo problemas espirituais terríveis, porque a Santa Ceia nos proporciona uma intimidade com Deus. A Santa Ceia é essa aliança, essa renovação de pacto. Quando eu participo da Santa Ceia, eu estou dizendo, Jesus, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti.
E quando o crente não participa da Santa Ceia, ele não está dizendo isso. E se ele não está dizendo isso, é porque ele está com um problema. E se está com um problema, irmãos, venha conversar com o pastor. Você não pode levar a vida com problemas espirituais que poderão fazer você perder os céus. Mas seja renovado nesta noite, que ao participar da Santa Ceia, você possa ser renovado, irmãos. Como é bom quando a gente vê, quando os crentes participam da Santa Ceia, isso traz uma renovação. E tem alguns que falam em línguas, e tem alguns que choram, e tem alguns que realmente ficam adorando ao Senhor. É isso, irmão. Santa Ceia é você saber que teve alguém que pagou o preço por você. A guilhotina era para estar no teu pescoço, as chibatadas era para nós, mas Ele tomou o nosso lugar, e Ele cravou nossos pecados na cruz, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia. Dê a mão para quem está ao seu lado. Dê a mão para quem está ao seu lado. Oh, aleluia. De mãos dadas, baixe sua cabeça e faça um exame. Como que está a tua vida espiritual? Como você está? Olhe para dentro de você. Oh, aleluia. 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 Vamos orar neste momento. Aleluia. E que você possa ser renovado. Renova a tua aliança com o Senhor. E assim vamos participar da Santa Ceia. Pai, aqui está a nossa vida quebrantada diante de Ti. Aqui está o nosso coração, Senhor, quebrantado perante a Tua palavra. Recebe, Senhor, a oração do Teu povo neste momento. A nossa vida, Senhor, deve caminhar cada dia mais perto de Ti. A nossa vida, Senhor, deve caminhar cada dia mais, Senhor, perto da Tua cruz. Abençoa este meu irmão, abençoa esta minha irmã nesse momento. Senhor, recebe as lágrimas, Senhor, deste coração que se rende a Ti neste momento. Recebe, Senhor, esse coração que se quebranta diante de Ti nesse momento. Restaura esta família. Restaura, Senhor, este pai, esta mãe agora. Porque nós estamos, Senhor, indo de encontro, Senhor, à Tua cruz. Nós estamos indo de encontro, Senhor, aos Teus braços. Recebe agora, Senhor, este Teu filho. Senhor, como prova, Senhor, que Tu estás, Senhor, nesse momento perdoando, que Tu estás tocando. Que ele venha sentir a Tua presença nesse momento. Restaura, Senhor, a fé, restaura o amor, restaura o fervor. Que ele venha neste momento sentir a Tua graça. Que ele venha neste momento sentir, Senhor, o poder do perdão. Restaura, Senhor, no Teu povo a alegria do perdão, a alegria, Senhor, da salvação. Restaura neste homem, nesta mulher, a alegria de ser Teu filho, a alegria de viver na Tua presença, a alegria de ser chamado crente. Que ele saia daqui esta noite rejubilando diante de Ti, Senhor, por ser Teu filho, por Te servir eternamente. Pai, por tudo nós louvamos e exaltamos o Teu nome e dizemos amém, Senhor, e amém.